Queridos, a travessia do Mar Vermelho foi um momento sobrenatural. E muitas vezes, quando Deus queria lembrar ao povo quem Ele era, muitas vezes Deus volta para esse momento e fala: eu sou o Deus que fiz com que vocês passassem a pés enxutos no meio do Mar Vermelho e abri o mar na sua direção. Acontece que muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez na tua vida. Por isso que a palavra de Deus diz: eu quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. Quem aqui já viveu um milagre com Deus? Levanta a mão. A igreja inteira, aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor por isso. E o povo tinha acabado de viver um grande milagre, mas na primeira dificuldade, o que eles começaram a fazer? A reclamar. Levanta a tua mão e fala assim: ao invés de reclamar, eu vou clamar. O que a gente está louvando no Renascer Praise? Eu vou clamar, clamar, até o céu me ouvir. Eu vou clamar a Deus. Então eles chegaram no meio do deserto, com uma grande dificuldade, porque eles não tinham água ali, mas ao invés de reclamar, Moisés fala para eles: eu vou buscar o que Deus tem para nós nessa situação. E nessa manhã eu quero ministrar isso ao teu coração. Enquanto você está com o teu coração pesado, o teu coração magoado, o teu coração sujo, achando: ai, se Deus me amasse eu não estaria passando por isso, se Deus me amasse, Deus não permitiria que eu passasse por aquilo. Deixa eu te falar uma coisa: Deus é o Deus da abundância, mas Ele não é o Deus do desperdício. Quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são todas as coisas ruins também, a dificuldade também, o dia difícil também. Por quê? Porque Deus quer te curar das suas amarguras. Não tem como nós vivermos experiências com Deus se o nosso coração carrega mágoas, porque Deus não fez do jeito que você queria, na hora que você queria, ou porque simplesmente não foi perfeito. Talvez não seja perfeito aos teus olhos, mas tudo que Deus faz é perfeito. E se Deus permitiu que fosse dessa maneira, é porque Ele sabe o que é o melhor para você, para que a gente possa sair da amargura que muitas vezes nos visita no meio de situações escassas. Nós precisamos novamente confiar na fidelidade e no amor de Deus, num amor que muitas vezes prova sim o nosso coração. Só que se diante da dificuldade você continuar reclamando, continuar odiando, continuar querendo se vingar com as tuas forças humanas daquilo que só Deus pode fazer justiça na tua vida, você não vai saber o que é ter o teu interior curado pela palavra de Deus. Enquanto o povo reclamava, enquanto o povo murmurava, Moisés foi buscar a Deus, e Deus deu para ele uma direção
espiritual naquela situação. E em nome de Jesus, por que você está aqui buscando a Deus nessa manhã? Deus vai te dar uma direção espiritual. Não tinha como resolver aquela situação humanamente. Moisés busca o Senhor, por quê? Porque Moisés não tinha mágoa com Deus. Porque Moisés sabia que quando ele abria a boca dele, Deus a encheria. Porque Moisés sabia que mesmo que ele tivesse sem identidade no meio do deserto, Deus ia transformar a vida dele como transformou. Porque ele sabia quem era o pai dele. Em nome de Jesus, todo espaço de falta de perdão, de mágoa, de peso no teu coração, hoje o Espírito Santo está limpando o teu coração, purificando o teu interior com águas purificadoras, com a palavra de Deus, para que você se entregue ao plano de Deus, sem ressalvas, sem sentimentos humanos, que faz com que você se alimente de águas amargas. Porque muitas vezes a gente se torna amargo porque a gente não consegue confiar plenamente no poder de Deus nas nossas vidas. Porque eu poderia, vocês viram a situação do meu filho, eu poderia me revoltar, mas eu criei meu filho na igreja, agora o meu filho vai para uma faculdade, se envolve com um monte de gente que não tem nada a ver. Essa é uma postura diante das circunstâncias. E a outra postura, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso, maior do que qualquer amizade e relacionamento, é o poder do meu Deus. Eu vou clamar, eu vou orar, eu vou fazer os meus votos, e o mesmo Deus que fala comigo vai falar com ele, e ele vai enxergar qual é o lugar que Deus tem para a vida dele. É esse, aleluia. É esse o lugar que Deus quer te colocar nessa manhã. Não num lugar de sofrer problema, sofrer luta. Luta não foi feita para chorar. Luta foi feita para enfrentar. Bispa, mas eu estou fraco. Que bom que você está aqui, porque ao fraco ele faz forte, porque o Espírito de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Olha para essa situação como uma oportunidade de viver experiências sobrenaturais com Deus. Ao invés de olhar para essa situação tendo esse peso, essa mágoa, esse pessimismo de que nada comigo acontece de bom, já não bastava ser escravo, agora água amarga. Não, é só um tempo. É aquilo que o salmista fala nessa conversa interior, e ele fala: por que está abatida, ó minha alma? E muitas vezes nós precisamos falar para o nosso interior: quem comanda a nossa vida não vai ser o teu coração. Sabe por quê, meu irmão? O teu coração, ele é extremamente corrupto e enganoso. Se você for pautar as tuas decisões e a tua relação com Deus pelo que você está sentindo no dia mal, você não consegue ultrapassar a amargura. Agora, quando você faz como Davi nos ensina nesse salmo, é o Espírito dele dando ordem à alma dele, e o Espírito dele falando: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está se remoendo, perdendo a calma? E aí então ele, nessa conversa interna, fala: espera pelo Senhor, porque eu ainda o louvarei. E o Senhor te diz nessa manhã: espera pelo Senhor, porque você ainda vai louvar a Deus nessa situação. Porque esse lugar que é tão amargo, às vezes no teu casamento, às vezes no teu trabalho, às vezes na tua saúde, existe cura de Deus para as tuas maiores dores, porque Ele é a cura, Ele é o madeiro que foi colocado sobre os nossos pecados, para que todo o peso de morte, de dor, de angústia, não fosse mais carregado por você, mas Ele carregou sobre si
todas as nossas enfermidades, para que pelas pisaduras de Jesus Cristo, você fosse curado. E de maneira profética, Deus fala para Moisés: pega o que está amargo, coloca o madeiro sobre ele, e vai haver uma fonte de águas curadoras. E hoje nessa manhã o Espírito Santo marcou um encontro com você, para que você pegasse a amargura do teu coração, os lugares da falta de perdão, os lugares da vingança humana, e você coloque Jesus sobre essa situação, coloca a palavra sobre essa situação, coloca a comunhão com a igreja, e vai brotar águas purificadoras, águas que brotam do teu interior. O Senhor quer fluir através de você, querido. Salvação, cura, libertação, amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O que é isso? Isso não vem de nós, mas isso é dom de Deus. Perdoa, perdoa mais fácil, só perdoa quem confia, quem não confia não perdoa. Agora, quando eu confio que Deus é Pai, e que Ele é justo, eu perdoo, porque eu sei que de Deus ninguém zomba, aquilo que o homem plantar Ele vai colher. Então, está tudo bem, Senhor, está perdoado. O inimigo quer encontrar lugares dentro do teu coração, para que você tenha um coração pesado, um coração murmurador, um coração blasfemo. Você já reparou que às vezes a pessoa não te liga para orar com você um ano inteiro, mas para te contar uma fofoca, ela para a vida para te ligar? Será que isso é o Espírito de Deus fluindo? Ou ela está fluindo de águas amargas, águas que não foram curadas por essa fonte de água viva que é Jesus Cristo? Deus estava ensinando o povo. Sabe como é que você vence a amargura do deserto? Eu vou te contar. O deserto é amargo, mas enquanto Jesus estiver sendo colocado naquilo que o deserto tem para a tua vida, ele vai se transformar num manancial de vida eterna. É esse o caminho que Deus tem para os redimidos no sangue de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, levanta a tua mão nessa manhã e fala: Senhor, se o meu coração está sujo, em qualquer situação, contra a tua vontade, contra o meu irmão, contra mim mesmo, hoje eu te peço, Senhor, troca as águas do meu interior, tira toda a amargura. Eu não quero ser uma pessoa amarga, eu não quero ser uma pessoa odiosa, eu quero jorrar do teu Santo Espírito. Flui em mim, Espírito Santo de Deus. Recebe a cura que há no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E quando nós buscamos a Deus para seguir a vontade de Deus, fala comigo, vai exigir de mim obediência. Obediência, foi o que o David falou aqui. Eu tive a oportunidade de falar um não, e a gente precisa mudar a nossa perspectiva, ao invés de falar, ai coitado de mim, porque eu preciso falar não, nós temos que ter alegria de falar não para o mundo, e sim para Deus, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus.
Sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles estavam querendo ser igual aos egípcios, e Deus não te chamou para ser igual ao mundo, Deus te chamou para ser diferente. Tenha orgulho de ser diferente, de andar diferente, de pensar diferente, de se comportar diferente, porque em você tem um Espírito excelente, que é o Espírito de Jesus Cristo. Então você vai ser diferente mesmo, através da obediência. Obediência a Deus é um princípio de honra. Eu obedeço a Deus não porque me é confortável, eu obedeço a Deus porque eu honro a Deus com a minha vida. O Senhor falou, muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas eu vou dizer, eu não te conheço. Por que Deus falaria para um filho dele, eu não te conheço? E aqui, a palavra de Deus nos revela por que às vezes nós nos tornamos estranhos para Deus. Porque com a boca nós confessamos, Senhor, Senhor, mas o coração está longe de Deus. Hoje o Senhor quer reconciliar o teu coração com o coração do Pai. Hoje o Senhor quer te tornar um, porque essa foi a oração de Jesus Cristo. Jesus orou e falou, Pai, não tira eles do mundo, mas torne eles um, assim como eu e tu somos um. Em nome de Jesus, tudo aquilo que está impedindo com que você cumpra a vontade de Deus, hoje o Senhor toca a tua vida e vai ser leve fazer a vontade de Deus, vai ser prazeroso fazer a vontade de Deus, porque como o apóstolo ministrou ontem na Santa Ceia de Oficiais, quando você faz uma grande fogueira, e às vezes quando a gente vai para o interior de São Paulo, a gente faz uma fogueira enorme, e o que acontece quando tem muito fogo? Você não consegue chegar nem perto, porque está quente demais. E quando o teu coração obediente está alinhado com o coração do Pai, sabe o que acontece? O teu interior se aquece de uma tal maneira para as coisas de Deus, e o teu coração queima para aquilo que Deus tem para você, que Satanás não vai mais poder chegar perto da tua vida, ele vai ficar longe, ele não vai mais interferir nas tuas emoções, nem dos teus pensamentos, nem nas tuas vontades, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E por fim, queridos, Deus quer trazer um divisor de águas na tua vida. Esse segundo semestre vai ser um divisor de águas, porque aqui, depois deles vencerem aquela amargura, o que Deus tinha para eles, tinha aqui a palavra de Deus fala, e lançou, se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos, e guardarem os mandamentos, nenhuma enfermidade virá. Versículo 27, e então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Quando você resiste a Satanás, o melhor de Deus está te esperando no final dessa história. Eles precisavam vencer aquela amargura, para poder experimentar o que Deus tinha para ele. Eu vou te falar algo, Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, mas Ele não entrega nada a ninguém, sem antes provar a tua fé. E muitas vezes nós estamos no dia da nossa provação, e quando nós não entendemos que é apenas uma provação, a gente não chega aonde Deus já tinha reservado para aqueles que iam vencer aquela amargura. Mas aqueles que venceram, chegaram a Elim. O que é Elim? Elim são 12 fontes,
uma para cada mês do ano. Elim, são 70 palmeiras, o lugar de descanso. Eu quero que você fique de pé nessa manhã. E você que está nesse ano já tão cansado, tão desanimado, sabe o que é Elim? Elim é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera minha alma. Deus tem refrigério para a tua alma. Então, querido, atravessa esse dia mau, atravessa essa amargura, atravessa essa aparente escassez com atos proféticos, e você vai chegar aonde o Senhor determinou na tua vida, porque a vontade soberana, porque o Senhor falou: pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não vai voltar vazia, sem antes ela frutificar aquilo que o próprio Deus determinou. Vai haver fonte, vai haver descanso, e é ali que você vai acampar as tuas tendas e colocar a tua morada.